Ó dos poetas, lustre, honra e eminência, valha-me o longo estudo, o amor profundo com que em teu livro procurei ciência. És meu mestre, o modelo sem segundo, unicamente és tu que has me ensinado, o belo estilo que me honra no mundo. Aqui são palavras, são versos do grande Dante Alighieri, no Canto do Inferno, onde ele vai falar a respeito do seu mentor intelectual, do grande Virgílio, autor de Eneida. É interessante que esta obra, ao longo da história, inúmeros relatos de pessoas que se debruçaram sobre esse livro não como pesquisadores, meros estudiosos, mas como pessoas que conseguiram contemplar a verdade daquilo que estava sendo revelado. A leitura para nós, e a leitura precisa ser também para os nossos filhos, você que é pai e se preocupa com isso, como eu venho dizendo, ela precisa ser a contemplação da beleza e a contemplação da verdade daquilo que está sendo dito, por mais que seja de maneira ficcional. Então, quando nós nos deparamos com algo que é belo, com algo que é verdadeiro, com algo que nos faz melhores, que é bom, isso faz de nós pessoas que temos mais sentido para a nossa vida. Ser Roger Scruton, um grande filósofo, faleceu há pouco tempo. O grande tema, um dos grandes temas da sua vida foi a beleza e o quanto é importante refletir sobre a beleza. Ele vai dizer que penso que estamos perdendo a capacidade da beleza. E existe um perigo que com isso percamos o sentido para as nossas vidas. Olha que interessante, uma pessoa que cai no vazio existencial, de repente uma boia que nós podemos lançar para essa pessoa, um adolescente que por ansiedade, por uma depressão, por falta de modelos, porque o mundo de hoje não nos dá mais boas referências valorosas, referências que sejam saudáveis, que sejam salutares para os nossos jovens. Então nós precisamos lançar essa boia para que essas pessoas sejam capazes aí de se segurarem e construírem aí uma nova narrativa para as suas vidas. Olha que interessante, um relato de um aluno que ele nunca tinha lido nenhum livro, ele dizia, não gosto de leituras, eu detesto livros, e ele mostrava o seu celular, seu aparelho de celular, dizia, o que eu gosto mesmo é disso aqui, de tecnologia. Não há nada de errado. Se esse conteúdo está chegando até você, foi graças à tecnologia, não há nada de errado com isso. Mas o fato dele não ter tido esse acesso fazia dele uma pessoa com uma pobreza imaginativa muito grande. E não há nada que chegue ao nosso intelecto que não passe antes pelo nosso imaginário. Então, uma pessoa, por exemplo, que não consegue se imaginar sendo honrado, um pai de família honrado, ele não consegue, não tem no imaginário dele essa referência, ele dificilmente se tornará um pai de família honrado. Porque os modelos, eles precisam despertar em nós o desejo de imitação. Por isso que nós precisamos aqui, como disse Dante nesses versos, ele está dizendo aqui de um modelo que ele tinha como modelo intelectual, como modelo artístico, que foi Virgílio. Virgílio vai ser um dos guias que vai conduzir Dante na sua jornada escatológica, né? Ele vai encontrar Dante nessa selva escura, Dante ali no meio do caminho, o que significa que ele está com aproximadamente 35 anos, simbolicamente, porque a estimativa de vida era até 70 anos no máximo. Então ele está ali com 35 e está nesse vazio existencial porque ele foi exilado por motivos políticos, está morando longe da sua amada Florença e ele precisa, de maneira imaginativa, construir significado para tudo aquilo que ele está vivendo. E ele vai escrever os versos desta que eu julgo, como professor de literatura, a grande obra, depois
das obras homéricas o grande poema que alguns estudiosos literatos vão chamar de A Suma Poética. Se Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, Dante Alighieri escreveu a Suma Poética. E nós podemos ter acesso a esses grandes autores e tudo aquilo que eles têm para nos ensinar de maneira simbólica, se nós acessarmos a nossa inteligência, que a nossa alma anseia, já disse isso para vocês, por ser intelectiva, de algo que traga para nós de maneira transcendente e não imanente, porque nós buscamos, e os autores contemporâneos que buscam só a si mesmos de maneira vaidosa, você vai pegar ali autores modernistas que vão escrever histórias, narrativas pobres, muito mal escritas e também com poucas referências de personagens valorosos. Você pega ali um livro de Aloysio de Azevedo, O Cortiço, por exemplo. É um livro que vai trazer uma visão reducionista do que é o ser humano. Para Aloysio de Azevedo, o homem é apenas suas paixões mais baixas, o homem é apenas a sua sexualidade, o homem é apenas a sua condição social. Então existe também um viés ideológico por trás dessas obras que são pedidas nos vestibulares para o seu filho estudar, você que tem jovens estudantes aí do ensino médio. A literatura, ela não deve ser instrumentalizada para que nós prestemos um concurso, um vestibular. Não, a literatura, ela existe para que você se torne uma pessoa melhor, para que nós tenhamos essa capacidade de contemplação da beleza e da verdade. Então, quando, por exemplo, nós acompanhamos aqui a trajetória de Dante e Virgílio por todo o inferno, passando por 9 círculos, e cada um desses círculos é como se fosse um cone, ao contrário, né? E cada um desses círculos representa um vício, um pecado. Nós podemos refletir sobre a nossa vida. Como anda a minha vida, como anda a sua vida em relação àquilo que é vicioso, aquilo que é materialista, aquilo que me escraviza e me impede de contemplar essa verdade. E ele vai enxergando ali pessoas que ao longo da história, personagens mitológicos, ele vai encontrando também pessoas do seu tempo. Então é toda uma rica narrativa que vai fazer do nosso imaginário, vai potencializar, aliás, vai atualizar a potência que é o nosso imaginário, porque eu gosto de dar esse exemplo. Nós temos 3 potências na nossa alma que nós desconhecemos a capacidade delas. Nós somos inteligentes, nós temos uma boa memória e nós temos aquilo que nós chamamos de vontade. As 3 potências da alma, ou 3 faculdades da alma. Mas se elas não forem atualizadas, por exemplo, se a nossa inteligência não for atualizada, Tomás de Aquino vai dizer isso estudando Aristóteles, pela fé, a fé que você recebeu no batismo de maneira infusa, de graça, você e eu não merecemos receber o dom da fé e recebemos no batismo. Mas como que você faz para se tornar mais inteligente do que você é? Além desse curso que eu estou dando, claro. Através também de uma busca do transcendente, através da fé. A fé ilumina a reta razão e faz você contemplar as verdades que nós não conseguimos por nós mesmos de maneira imanente. Então a literatura e as grandes obras e expressões da arte do belo, elas fazem com que nós nos elevemos. Eu me recordo do ano de 2012, por exemplo, que eu fui me confessar depois de muitos anos, estava distante da igreja, distante da beleza, da verdade, da bondade, mas devido às circunstâncias em que eu me encontrava, eu precisava, estava no vazio existencial, fui me confessar, e um sacerdote de 93 anos, ele ouviu os meus pecados, que eram muitos, ouviu os meus pecados, ele me apontou um quadro de Rembrandt chamado A Volta do Filho Pródigo.
esse quadro belíssimo. Eu não me lembro das palavras do sacerdote para mim, mas eu me lembro deste quadro. Eu me lembro da simbologia por trás de cada detalhe desse quadro que aquele sacerdote, que tinha também uma vida intelectual, foi me mostrando. Ele disse, por exemplo, que a mão mais fina do pai que abraçava o filho que estava ali prostrado era uma mão feminina, porque Deus, ele nos ama como uma mãe. O profeta Isaías vai dizer: pode a mãe esquecer-se do filho, mesmo ainda que esquecesse, eu de ti jamais me esquecerei. A mão mais grossa é aquela mão do pai. Deus, ele é esse pai que nos abraça, que nos acolhe. Nós somos chamados a esse retorno como o filho pródigo ou como Ulisses, que os pagãos não entendiam que essa transcendência, que essa beleza tinha um nome, tinha um rosto, que depois em nosso Senhor Jesus Cristo será revelado para nós em plenitude, mas eles já entendiam que essa beleza fazia deles pessoas melhores. Então, por exemplo, quando Ulisses vai sair ali de uma ilha, isso na Odisseia, que é esse retorno, ele vai sair da ilha de uma deusa e ela, depois de prendê-lo ali e fazer com que ele fique encantado por ela e ele fique vivendo ali todas as suas paixões, ele que era um homem casado que estava ansiando pelo retorno para o seu lar, para o seu filho, para a sua esposa, Penélope, ele vai depois conseguir, com uma intervenção ali de um dos deuses gregos, ele vai conseguir se desvencilhar daquele encanto e vai sair da procrastinação. Todo o tempo ali os seus marujos, os seus companheiros diziam: vamos, Ulisses, embora, e ele estava ali como que preso por suas paixões. Talvez hoje você me acompanhe e se sinta preso por coisas baixas, por apetites sensíveis da sua alma, pela gula, pela sua sexualidade. Olha que interessante, você que tem filhos adolescentes, sabe como você faz para potencializar a sua memória? Existe um segredo que eu quero revelar para vocês aqui. A nossa memória, ela é atualizada, essa potência que nós temos de memória e de intelecto através da castidade, da virtude da castidade. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 8, vai dizer que os puros verão a Deus. Então, todas as vezes que nós contemplamos a verdade e conseguimos contemplá-la com o coração voltado para Deus, nós conseguimos essa transcendência. E é interessante que, voltando para Ulisses agora de maneira simbólica, para você entender o quanto a literatura nos ajuda nisso. Ulisses, ele vai naufragar, todos os seus companheiros morrerão, e ele vai aparecer ali como um náufrago quase que morto, sem roupas, sem bens, perdido do seu destino, e vai ser encontrado por uma princesa, que naquela história, assim como Helena representava de maneira a personificar a beleza, de maneira simbólica, ali aquela princesa Anaudica representará também a beleza e a pureza. Ela vai se apaixonar por aquele homem que poderia, talvez num impulso animalesco, agarrá-la para deflorá-la ali na praia, mas o que ele faz? Ele se cobre, ele se esconde, ele se sente envergonhado diante de tamanha beleza e pureza daquela jovem, porque naquele momento o autor quer dizer para mim e para você que quando nós transcendemos, nós olhamos a beleza e conseguimos contemplá-la na sua verdade, na sua integridade. Nós não reduzimos a nossa visão à esteticidade de uma mulher bela, como era a Anaudica. Não, nós olhamos também para outros valores. Porque uma pessoa pode ser bela, mas ser mentirosa. Uma pessoa pode ser bela, mas ser egoísta. E isso não é a beleza que Tomás de Aquino nos ensina através da alta literatura. Nós estamos refletindo nesse curso. Ela precisa ter essa inteireza, ela precisa ter essa harmonia, ela precisa ter essa capacidade de transcendência.
Então eu convido você a assistir filmes e de maneira ativa agora, não mais passiva, a buscar naquilo que você lê esses 3 transcendentais que elevam a nossa alma e fazem de nós pessoas mais felizes e traz esse significado, como vai dizer Roger Scruton. Dostoiévski, ele diz numa obra chamada O Idiota, que a beleza salvará o mundo. Olha que interessante essa frase. Por que eu estou falando o tempo todo, se o curso é sobre literatura e a formação do homem, né, nesse core inquieto, é a nossa alma inquieta, e o tempo todo estou falando da beleza. Porque nós precisamos, de uma vez por todas, encontrar essa beleza que é capaz de fazer com que nós desliguemos o celular por um tempo para ler um livro. Quantas pessoas perderam a capacidade, por exemplo, de abrir um livro e ler ali um capítulo por dia de uma obra, por conta dessa exposição às telas que os seus filhos estão tendo, que você está tendo. Nós ficamos ali viciados em informações rápidas. E o nosso cérebro, existe uma substância chamada dopamina, que é uma substância do prazer, ela faz com que nós queiramos, né? Busquemos cada vez mais esses prazeres. Então a gente consegue maratonar uma série no final de semana, mas a gente é incapaz de abrir um livro e ler um livro do começo ao fim. Nós não temos mais atenção para isso. Nós temos o que os homens modernos chamam de inteligência multifocal, né? Essa capacidade multifocal. Não, isso é balela. Nós somos chamados à contemplação. O nosso foco precisa estar naquilo que nós estamos fazendo. São José Maria Escrivá, ele tem uma frase maravilhosa, ele diz: faz o que deve e está no que você faz. Quantas pessoas não conseguem cumprir os seus deveres porque estão distraídas pensando em outras coisas? E a literatura, ela devolve para cada um de nós, na medida que nós vamos nos entregando a ela, ela devolve a capacidade de foco e de concentração, nos tornando estudantes melhores, portanto, estudantes virtuosos. Que ninguém sobe a montanha de Thomas Mann correndo, que é uma grande obra, um catatal desse tamanho. É preciso paciência, é preciso humildade para dizer para um professor como esse que vos fala, um professor de literatura: professor, me ajuda a entender a simbologia dessa obra. E assim nós vamos nos tornando estudantes, leitores virtuosos, e só a alta literatura pode nos dar essa capacidade de nos tornarmos virtuosos em cada página que nós virarmos, atualizando, portanto, a nossa inteligência, a nossa memória e a nossa vontade. E a partir disso nós seremos capazes de ter as melhores decisões. Você que é pai e fica preocupado com o futuro do seu filho, a literatura vai nos ajudar a bem educar os nossos filhos para que, quando eles estiverem diante de uma situação de decisão, eles vão escolher sempre pelo valor, sempre pelo bem, sempre pelo belo. Mesmo que eles em algum momento escolham por algo que não seja tão bom para as suas almas, assim como Ulisses, eles vão ansiar pelo retorno para sua casa. Assim como João e Maria, naquele conto de fadas tão bonito, tão conhecido, eles vão saber que existem migalhas que foram lançadas ali de um pão que simbolicamente para nós, cristãos católicos, representa a Eucaristia, que sempre nos trará de volta para o eixo da nossa vida, que é essa verdade absoluta que é Deus. Como o filho pródigo de Rembrandt, que eu contemplei em 2012, quando eu me converti, e que hoje você possa também contemplar a beleza, a bondade e a verdade através da literatura e assim ensinar aos seus filhos. Até a próxima aula. Te vejo lá.